A nossa meditação de hoje está baseada no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 14, versículos 22 a versículo 26, que fala a respeito da Santa Ceia. Nós vamos ler. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. As igrejas protestantes, de uma forma geral, e as igrejas cristãs não protestantes, a igreja católica romana, a igreja ortodoxa grega, ou russa, ou armênia, elas têm aquilo que nós chamamos de Santa Ceia, e esses outros grupos normalmente chamam de Eucaristia. É a mesma coisa, é a mesa do Senhor, é a comunhão, é o partir do pão. Mas muitos de nós participamos sem saber exatamente por que participamos e o que estamos fazendo quando nós participamos. Muita gente come o pão, bebe o suco de uva e aquilo não significa muita coisa, não sabe o que está acontecendo, não sabe bem por que está fazendo, nem o que está fazendo. Nós gostaríamos hoje de refletir um pouquinho que negócio é esse da Santa Ceia. Nós gostaríamos de falar não apenas explicando teoricamente o que seja a Santa Ceia, mas nós temos uma tese bíblica, uma tese teológica, uma tese que nós tiramos deste texto, que é o seguinte: Jesus pretende que a Santa Ceia seja uma ferramenta de transformação da sua vida. Já pensou uma coisa dessa que é radical? Você já pensou na Santa Ceia como uma ferramenta de Deus para transformar a sua vida? Pode anotar que esse é o tema. Pastor, que tema grande, dá para repetir? Tá. Jesus pretende que a Santa Ceia seja uma ferramenta de transformação da sua vida. Eu vou falar de 4 provas a respeito desta tese. E os irmãos vão ver por que a Santa Ceia pode transformar a sua vida. A Santa Ceia transforma a sua vida porque é um sinal de um contrato entre Deus e você. A Santa Ceia transforma a sua vida porque é um sinal de um contrato entre Deus e você. Pense num contrato. Pense em alugar uma casa. Como é que você aluga uma casa? Pastor, eu não faço contrato. Eu apenas tenho uma conversa e não assino nenhum contrato. Você conversou? Conversei. Você tratou qual era o objeto do contrato, o aluguel de uma casa? Sim. Você combinou preço? Sim. Então você fez um contrato. O que você não fez foi reduzir esse contrato a um instrumento, um papel. Mas você fez um contrato, porque um contrato é um acordo. E o que é o papel? O papel é o sinal, o papel é um selo, o papel é uma coisa para você não esquecer. O papel é algo que você vai olhar e você vai lembrar qual é mesmo o preço? Foi esse. O que é mesmo que eu aluguei? Uma casa. Com que finalidade? Para morar, ou então para fazer comércio, ou então para fazer alguma outra coisa. Aquilo é um instrumento, aquilo é um selo, aquilo é um sinal, aquilo é uma lembrança, aquilo é uma memória de um contrato que eu fiz com a pessoa que está alugando a casa para mim ou eu alugando a casa para ele. Pode ser verbal, você pode gravar uma conversa, você pode trazer algumas testemunhas para ver o que foi tratado, ou você pode escrever e levar no cartório e registrar a firma. Meus irmãos, a Santa Ceia é este papel, é este instrumento, é este não o acordo em si, mas é a forma como nós vemos este acordo. É o papel que traz escrito contrato. Na verdade, o contrato não é o papel é um instrumento do contrato, o papel é um sinal. Da mesma forma, a Santa Ceia não é em si o contrato, ela é um sinal do contrato, ela é um sinal de um pacto, ela é um sinal da aliança que Deus fez com você.
É um sinal da nova aliança. No versículo 24 em especial nós lemos: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Essa é uma aliança de sangue, porque os irmãos vão se lembrar daquelas nossas aulas quando vimos no ano passado a respeito de pacto. O que é um pacto? É um vínculo de sangue soberanamente administrado. Vínculo de sangue soberanamente administrado. É um acordo, é um contrato. Como é que funciona esse contrato? O Senhor Jesus Cristo toma o seu lugar, sofre a sua pena, a penalidade que você deveria sofrer, porque o salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram, e está escrito em Romanos 6:23. Ficou fácil decorar ou não ficou? Um é 3:23, o outro é 6:23, só muda primeiro, 23 permanece. É assim que a gente decora as coisas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. É um dom, é uma dádiva, está sendo dado para você, se você fizer o contrato com Ele. Como é que é o contrato que você faz com Ele? Eu recebo pela fé aquilo que tu fizeste no meu lugar. Morreu na cruz, morreu a minha morte, sofreu a minha pena. Está sendo oferecido para você de graça. A única coisa que você tem que fazer é receber. Pela fé. Tornar-se um discípulo. É óbvio que tornar-se um discípulo envolve várias coisas. Envolve uma identidade com Jesus. Algumas pessoas, pensa comigo, querem morar no céu, mas sem Jesus. E até me questionam pessoalmente. E eu espero que você que me questiona pessoalmente esteja assistindo esse vídeo, que aí eu vou poder responder. E me questiona, por que Deus não iria trazer uma pessoa que não gosta dele, que não ama ele, que não quer nada com ele, mas que é uma pessoa boazinha? Você levaria para sua casa uma pessoa que não gosta de você, não quer ter comunhão com você, não quer falar com você, mas ela é boazinha, e você leva para sua casa, para morar com você? Você faria isso? Por que Deus tem que fazer? O céu é a casa dele. Novos céus e nova terra são a casa dele. A Bíblia diz que o próprio Deus tabernaculará conosco. Por que Ele vai admitir na casa dele uma pessoa que não gosta dele, não quer viver com ele, ou rejeita? Você faria isso? Quem vai viver no céu? Quem gosta dele, quem ama ele, quem está com ele, quem conversa com ele, quem quer comunhão com ele. Se não, vai fazer o que no céu se você não gosta de Deus? Se você não gosta de Jesus, vai falar com quem? Lá todo mundo gosta de Jesus, lá todo mundo fala com Jesus, lá todo mundo fala sobre Jesus. A Santa Ceia é um sinal de um contrato entre você e Deus. A partir do momento que você recebe Jesus pela fé, você está fazendo um contrato. O que nós vimos hoje o Vitor fazer, a sua profissão de fé, ele falou para todo mundo ouvir que ele fez um contrato com Jesus, um pacto com Jesus. Ele nasceu dentro deste pacto. Ele foi criado com os benefícios deste pacto. E agora ele simplesmente veio falar: este pacto não é apenas o pacto que meus pais fizeram em meu nome. Este é o meu pacto que eu fiz com Jesus. A Santa Ceia é um sinal do seu pacto com Deus. Isso deve trazer para você que é crente uma outra visão da Santa Ceia. Você não pode menosprezar uma coisa dessa. Você não pode deixar de participar de uma coisa dessa. E para você que não é membro da igreja, sabe o que eu tenho para dizer para você? Você também não pode deixar de fazer isso. Você não pode deixar de participar dessa festa. Você tem que participar dessa festa. Porque esse contrato está sendo oferecido para você. Você pode participar. Você é convidado para a mesa do Senhor. Receba Jesus no seu coração pela fé. Arrependa-se. O que é arrepender-se? A palavra arrependimento tem na Bíblia, no original grego, a junção de duas expressões. Metanoia. Meta significa transformação. Daí a palavra metamorfose, mudar de forma. E noia, pastor, noia é aquele povo que, né? Noia é mente. Metanoia é o quê? Mudança da mente. Mudança da mente.
metanoia. Arrependimento significa que a minha mente é transformada. Paulo escreve aos Romanos: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Da vossa mente. Isso é que é arrependimento. É você voltar-se para Jesus e falar: agora a minha mente mudou. Jesus é o meu Salvador. Antes ele era um estranho, agora ele é meu Salvador. Deus era uma pessoa de quem eu falava, mas que vivia distante, mas agora ele é meu Pai. O Espírito Santo era alguém que eu já tinha ouvido falar, que os pentecostais falavam muito, que os carismáticos católicos falavam bastante, mas que não fazia parte da minha vida. Mas agora eu sei que o Espírito Santo vive em mim, está comigo, ele ouve as minhas orações, ele me sustenta, ele me dá forças, ele me dá ânimo. Quando eu penso nem levantar da cama, ele me faz levantar da cama. Ele é uma explosão dentro de mim, ele é uma dinamite, ele põe as coisas para funcionar na minha vida. Por isso Benny Hinn, com quem não concordamos com suas ideias, mas acho esplêndido o título de seu livro. Para mim é um título fantástico: Bom Dia Espírito Santo. Você já pensou, a primeira coisa que você faz no dia é falar bom dia para o Espírito Santo? Não concordo com sua soteriologia, não concordo, pastor, o que é soteriologia? Depois a gente explica noutra ocasião. Não concordo com a sua eclesiologia, mas com o nome do livro eu achei bonito. Bom Dia Espírito Santo. Olha que coisa linda você acordar e já falar, porque você mudou de mente, você se arrependeu, você fez um contrato com Jesus. Mas em segundo lugar, a Santa Ceia é um instrumento de transformação, porque você não consegue se transformar sem Jesus. Tem muita gente tentando mudar de vida sozinho. Não vai mudar de vida, não vai conseguir. Porque Jesus é quem pode transformar a sua vida. É Ele quem pode fazer as coisas acontecer. Você não consegue viver sem Jesus. Eu não consigo viver sem Jesus. Nós não conseguimos. Vocês que estão aqui me ouvindo hoje à noite, e você que está me ouvindo, não sei que hora você vai ouvir, se é de manhã, se é de noite, se é de tarde. Mas nesse momento, saiba que você que está me vendo pela internet ou aqui pessoalmente, você não consegue ser transformado sem Jesus. Você precisa de Jesus, você precisa ter comunhão com Ele, você precisa viver com Ele. Onde nós encontramos nesse texto? O símbolo. Qual é o símbolo empregado por Jesus na Santa Ceia? É o pão. Jesus parte o pão e dá aos seus discípulos. O que é o pão na vida das pessoas antigamente e quase é o mesmo efeito para nós hoje? O que é o pão? O pão é a refeição. O pão é a alimentação. O pão é a refeição mais básica das pessoas naquela época em que a Bíblia foi escrita. Praticamente só comiam pão. Comiam outra coisa com pão. Hoje nós poderíamos dizer, mal comparando, seria o nosso arroz com feijão. Você pode comer o arroz com feijão com ovo frito. É bom ou não é arroz e feijão com ovo frito? Com torresmo. Faz mal ou não faz mal? Mas como a gente gosta, né? E lá no barracão lá da Dona Rosilda, comer uns torresmão bonito. A gente pode comer também aqueles que vão fazer um churrasco. Em casa a gente come churrasco com arroz e feijão. Come também o arroz e feijão com o cupim, com a maminha, com a picanha. Alguns comem com macarrão. Se eu comer macarrão, eu só como macarrão. Já vou logo falando logo. Mas o arroz e feijão está sempre lá. Mal comparando, seria o pão do hebreu daquela época. O pão está sempre lá. O pão é aquilo que alimenta, o pão é aquilo que satisfaz a tua fome, o pão é aquilo que vai fazer com que você transforme o que é fome em energia, o pão é aquilo que vai dar um gás na sua vida. A Santa Ceia demonstra que é o poder e a pessoa de Jesus que vai fazer com que você se movimente. Mas eu gostaria que você pensasse na seguinte expressão: Jesus está falando que Ele vai oferecer o pão para você? Lê o texto. O que Jesus está falando? Quando vocês tomam da Santa Ceia, vocês estão comendo o pão que eu ofereço. É isso? Não, senhores. Ele diz: isto é o meu
corpo. Quem tem refeição espiritual se alimenta de Jesus e não daquilo que Jesus oferece, que é diferente. Mais importante daquilo que Deus vai me dar por meio da oração é a oração em si. Por isso eu enfatizo tanto que nós devemos orar. Não importa pelo que você ore, simplesmente ore. Ore, fale com Deus. Pastor, quero orar para reclamar do pastor. Reclame. Fala mal à vontade para Deus, pastor. Oh, Deus não gosta daquele pastor. Vai lá. Fala mesmo, gaste seu tempo. Fala do problema que você tem com sua vizinha. Fala do problema que você tem com seu marido, com sua esposa. Fala das pessoas do seu trabalho. Fale com ele sobre o que você quiser. Fale sobre o seu time. Oh Deus, quando o Senhor vai dar vitória? Pois é. Gaste seu tempo falando com Ele, porque quando você gasta seu tempo falando com Ele, você está se alimentando dEle. Quando você gasta seu tempo ouvindo o que Ele fala nas Escrituras, você está se alimentando dEle. Quando você participa da Santa Ceia, você está se alimentando dEle. E isso é importante para você, porque Ele é o alimento para a sua alma. Se a sua alma está fraca, é porque ela está comendo pouco. Sabe aquelas mães que falam, dá batata para essa criança? Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram isso, criança? Já ouviu? Dá batata para esse menino. Dá batata para o Adrian, tá tão fraquinho, tadinho. Não fala, ninguém nunca falou? Não. Então tá bom. Só pro Watson? Tá certo. Dá batata para esse menino. Dá ferro para aquela criança. Beterraba. Vocês gostam de beterraba? Tá bom. Enfim, o pastor estava pensando em te convidar para comer beterraba com cenoura. Meu irmão, põe um alface nesse negócio também. Pois muito bem, vai te dar força, vai ser ferro na sua vida. Da mesma forma, quando a igreja se alimenta de Jesus, ela é fortalecida. Quando você se alimenta de Jesus, sua vida é transformada. A Santa Ceia existe para te lembrar que Jesus é o pão que te alimenta. É o pão que te fortalece, é o alimento que faz você levantar todos os dias. Passa uma semana sem comer para ver a fraqueza que você fica. Pastor, não preciso de uma semana, preciso de um dia só. Você está no meu time. Algumas horas, né? 5 horas sem comer, ó tristeza. Tem gente que come de 3 em 3 horas, não come? Meu irmão, Jesus é o alimento para a sua alma. Isto é o meu corpo. Pastor, tem gente que diz que o corpo de Jesus se transforma, o pão se transforma em corpo no momento em que a oração é feita. Meus irmãos, Jesus, no momento que está dando a Santa Ceia, o braço dele é o corpo dele ou o pão é o corpo dele? Porque ele está vivo oferecendo o pão, o corpo. E aí? O pão não se torna fisicamente corpo de Jesus. Nenhum hebreu admitiria jamais, e o próprio Jesus tampouco, uma coisa dessa. Vocês não se lembram lá de Gênesis capítulo 11, salvo engano, salvo minha memória falhar? Os irmãos se lembram qual foi a ordem de Deus para Noé? Não era para comer carne com seu sangue. Agora já pensou? Jesus ofereceu uma taça cheia de sangue. É o quê? Vampiro? Claro que não, meus irmãos. É linguagem figurada, é metafórica. Jesus usou várias vezes linguagem metafórica. Eu sou a porta. Alguém realmente achava que Jesus se abriria e você entraria? Não, né? Linguagem metafórica, eu sou, e ele coloca diversas expressões para falar dele próprio, para mostrar, meus irmãos, que ele está dizendo que ele é a estrela da manhã, a pedra angular, o cordeiro e tantas outras figuras, imagens, sensações, para as pessoas entenderem que não que ele é um pão em si mesmo, mas que ele é o alimento para as nossas almas. Terceiro lugar, sua transformação acontece em união com os seus irmãos na fé. Para você que quer viver um cristianismo de WhatsApp, Facebook e Instagram, não tem como funcionar.
não ser que você viva num lugar que não pode ser cristão e tal, aí é outra coisa. Aí se vire, tem que se virar, fazer o quê? Mas do contrário, você está numa cidade que tem igreja presbiteriana de Paraguaçu Paulista, pastor lá é meio estranho? É. Eu tenho umas ideias que às vezes parecem um negócio, pois é. Mas tem que vir, tem que participar. Tem um irmão lá que assim tem defeito? Tem. Pastor, aquela igreja tem gente com defeito. Pois é, mas vem assim mesmo. Pastor, tem um povo lá tá cheio de falha. Venha. Seja você mais um falho para ficar junto com a gente. Traga suas falhas também conosco. Normalmente quem fala que os outros têm falha é porque esquece que também tem. Vem você também cheio de falhas. Vamos nos ajudar, vamos nos apoiar, vamos viver junto. Irmãos, quantos pães havia na Santa Ceia? Quantos pães havia na Páscoa? Quantos pães os irmãos achavam que tinha na mesa de Jesus? Quantos cálices havia naquela festa da Páscoa? Pelo menos 4. Porque com o tempo a tradição colocou 4 cálices para participar da Páscoa do Senhor. Então tinha pelo menos 4. Diluídos com água, porque as crianças participavam. Era vinho forte para você sair bêbado de lá? Não, não era. Não era. Então o que acontece? Quando Jesus institui a Santa Ceia, ele tem 4 cálices, 4 cálices, e ele tem vários pães na festa. Com quantos pães eles participam na Santa Ceia? Partiu Jesus o pão e deu aos seus discípulos. De quantos pães os discípulos participam? 1 pão. De quantos? Tem 4 cálices. Quantos cálices eles participam na Santa Ceia? 1 cálice. Pastor, Tomé bebeu do mesmo cálice que Pedro bebeu? Bebeu. O apóstolo Filipe, meu xará, bebeu também do mesmo cálice? Bebeu. Fosse você, beberia? Beberia. Passava a mão um pouquinho assim, né? A túnica, né? Beberia. Compartilhar o vinho, não a baba, com perdão da expressão. É fácil, né, beber o cálice do outro? Pois é. Para alguns é muito fácil, para mim nem tanto, então... Mas era um cálice ou não era? Era um. Para mostrar o quê? Que nós devemos participar das bênçãos espirituais, que é a presença de Jesus, juntos. Participando do mesmo cálice, participando do mesmo pão, sentando juntos na mesma mesa. A mesa do Senhor celebra a união da igreja. A mesa do Senhor celebra a sua união com Jesus, mas celebra a sua união com o seu irmão. Celebra a sua união comigo e eu celebro a minha união com você. Comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice, participamos juntos da presença de Jesus. Tem que pegar do mesmo pão, a gente quando celebra... Não, tenha calma, é um símbolo. Mas um dia desse eu vou pegar um pão, os irmãos vão ver. Eu vou pegar um pão só, o cálice não precisa ser o mesmo. Mas um pão só, aí reparto e cada um pega um pedaço do mesmo pão. Para lembrar que quem quer ficar separado, não tem como participar do pão. Você quer viver desigrejado? Não faça isso. Comungue com os seus irmãos. É difícil comungar com os outros? É difícil. O outro tem defeito? Tem. Porque você tem defeito. Porque eu tenho defeito. Nós todos temos. Mas mesmo assim precisamos conviver uns com os outros. E a Santa Ceia transforma o nosso egoísmo em cumplicidade, em amizade, em empatia e simpatia com o próximo. Todos participam da mesma mesa, do mesmo pão e do mesmo cálice. Você acha que você vai fazer isso sozinho? Você já pensou? Pensa numa igreja. Pensa numa igreja que todo mundo quer participar do mesmo pão, do mesmo cálice. Pensa numa igreja que cada um coloca o outro como superior a si mesmo e não a si próprio. Como que seria essa igreja? Não é uma coisa pelo qual nós devemos lutar? Não é uma coisa pelo qual que vale a pena tentar?
Vale a pena tentar fazer isso. Vale a pena ser uma igreja receptiva. Vale a pena ser uma igreja que todos sentamos juntos à mesa, que cada um conhece o nome do outro. Se nós estamos participando do mesmo pão, eu tenho que saber o nome do outro que está comendo comigo. Vai se sentar à mesa comigo e não vou saber o nome? Então você tem que saber o nome das pessoas. Eu tenho que saber o nome das pessoas. Eu tenho que saber o nome dos meus irmãos. Você pensou que chato? Você não saber o nome do irmão? Como é que é o nome do meu irmão mesmo? Né? Você tem que saber o nome dos seus irmãos. Você tem que comungar com ele. Você tem que participar dessa mesa. Essa mesa, se você quer comer na mesa de Jesus, você tem que sentar na mesa com seu irmão. Que verdade avassaladora em dias de tanto egoísmo e individualidade. O individualismo está aí, mas nós o rejeitamos e o refutamos. Em quarto e último lugar, sua transformação presente depende daquilo que você espera no futuro. Alguém certa vez disse que a utopia, que significa lugar nenhum, não é algo que podemos chegar, já que não existe, mas é algo que nos faz andar. Só que nós estamos diante não de uma utopia, mas de uma promessa de uma pessoa que ressuscitou e teve testemunhas que viram esses fatos e que escreveram seus relatos. Pastor, mas João é diferente de Marcos, que é diferente de Mateus, que é diferente de Lucas. Você tem que estudar cada um dos evangelhos, que são os relatos das testemunhas que viram o Jesus ressuscitado, de acordo com aquilo que eles viviam e da forma como viviam e dos seus objetivos. Se não, vejamos. Os irmãos já perceberam que Lucas não escreve de forma cronológica, ele coloca os fatos em grandes grupos. O que aconteceu na Pérea, como que foi o ministério de Jesus na Galileia, como que foi o ministério de Jesus na Judéia. Ele não quer saber da ordem cronológica, ele quer saber dos fatos que aconteceram lá. Assim como João quer saber daquilo que Jesus falou, não tanto daquilo que ele fez. Até porque quando João escreve, já tinham 3 evangelhos canônicos, 3 evangélicos canônicos, inspirados, autorizados pelos apóstolos. O que você espera para o futuro? Pastor, eu espero morrer. Ninguém espera morrer. Ninguém quer morrer. Normalmente ninguém quer morrer. Se alguma pessoa quer morrer, logo nós a taxamos de alguma enfermidade psiquiátrica ou psicológica, porque não é normal o ser humano querer morrer. Não é normal, não faz parte da nossa vida a morte. A morte é um acidente em razão do pecado, porque nós pecamos, então o salário do pecado é a morte. Mas isso não é algo que nós buscamos, é algo que está no meio do caminho e que nós queremos passar por cima. Você, como eu, deve querer ser arrebatado e não passar pela morte. Tenho certeza que sim. Já pensou? Vai estar tanta gente lá no céu falando, eu morri assim, assado, não sei, será que vai lembrar? Não sei. E você vai falar, eu não morri. Não morri. Igual só tem uma turma aqui, nós, mas quem? Enoque e Elias. Só nós que não morremos. Já pensou? Maravilha? Normalmente nós não queremos morrer. O normal é que a gente não queira morrer. O nosso alvo não é a morte, o nosso alvo é o retorno de Jesus. E tendo dito isto, ele falou, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Quando você celebra a Santa Ceia, você está transformando uma vida que não tem perspectiva de nada numa vida que tem a perspectiva, o retorno triunfal de Jesus. E se você ler dos últimos capítulos de Apocalipse, vai ver que naqueles últimos capítulos, por isso a importância de entendermos a linguagem figurada, a linguagem metafórica, a analogia dentro das Escrituras. Porque lá nesse texto está escrito que Jesus agora vem montado no cavalo branco, o céu se abre, a igreja está lá triunfante, ele diz, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia de comer carne de reis, mortos, derrotados. Hoje é dia de comer as carnes dos soldados derrotados, um grande churrasco. Hoje é dia de ver todos os homens derrotados e prostrados diante do Senhor. Aí alguém pode perguntar, será que nós vamos virar canibais quando Jesus voltar? Claro que não.
Já pensou um ataque zumbi? Não é isso. Não é disso que a Bíblia fala. Não é disso que se trata. É uma linguagem figurada para demonstrar o quê? A vitória de Jesus. Jesus vitorioso. Então, da mesma forma, nós comemos o pão e dizemos que estamos comendo o corpo espiritualmente presente nos elementos do pão e também o sangue presente no cálice, mas nós não comemos fisicamente o pão, ou melhor, o corpo, e nem bebemos fisicamente o sangue. Mas quando o fazemos, nós lembramos que um dia Jesus fará isso conosco no reino dele. Santa Ceia é transformação para a sua vida. Quer ter uma vida transformada? Participa da Santa Ceia. Negligencia a Santa Ceia para você ver. Pastor, ainda não sou membro da igreja, o que eu faço para tomar Santa Ceia? Quem que é recebido na mesa do Senhor? São aqueles que queriam um relacionamento com Jesus só de final de semana? São aqueles que queriam encontrar-se com Jesus de vez em quando? São aqueles que tinham vergonha de dizer que eram crentes? Não, foram aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, se tornaram discípulos de Jesus. Por isso nós falamos que o discipulado é importante, porque por meio do discipulado nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós aprendemos o que é ser discípulo de Jesus e nós vamos nos tornando discípulos a cada dia. Seja um discípulo de Jesus, participe dessa mesa. Essa mesa, que é a mesa do Senhor, ela é um privilégio dos membros que comungam, ou seja, dos membros comungantes da igreja. Pastor, como é que eu me torno membro comungante da sua igreja? Você tem que fazer o batismo e a sua profissão de fé. Como é que eu faço isso? Classe de catecúmenos na escola dominical. Se você não pode vir na escola dominical, converse conosco e nós vamos resolver o seu problema. Mas tenha certeza que seu problema será resolvido. Venha participar conosco. Receba o batismo, que é o sinal do seu compromisso com Jesus. E participe da mesa do Senhor, porque na mesa de Jesus a sua vida será transformada. Amém.